Caros alunos, bem-vindos à parte 2 da aula 4 da disciplina de Sistemas de Aeronaves, onde estamos falando sobre controle de motor. Na primeira aula foram falados aspectos mais genéricos sobre o escopo, que vamos estudar, que é o controle de motor e os sistemas associados, dispositivos de suporte ao motor. Também foi falado das interfaces entre motor e airframe, como o motor é conectado ao airframe, quais são os sensores, as tomadas de potência, os tipos de sinais de potência transmitidos, os mecânicos, os pneumáticos. Também falamos das principais malhas de controle do motor, que são a de combustível, a de fluxo de ar e a eventual malha de controle de gases de exaustão. E também foram falados aí dos princípios de alto nível envolvidos no controle do motor, nos principais sensores utilizados nessa instrumentação e das principais técnicas, de maneira bem genérica, as técnicas de controle manual, as de controle automático, e também a notação da listagem das variáveis genéricas de entrada e de saída envolvidas no controle do motor. Agora vamos entrar em detalhes mais específicos, mais aplicados, mostrando como esses princípios são utilizados na prática e como ocorreu a evolução desses controles ao longo de projetos de aeronaves. Especificamente, vamos falar dos tipos de controle de motor, que são o manual, o automático de autoridade limitada, o automático com alertas, o automático de autoridade plena e o automático digital de autoridade plena, que hoje em dia é conhecido por FADEC, sua sigla é em inglês. A referência da aula, então, é o livro do Moyer e do Seabridge. O conteúdo específico de hoje está presente nas seções 2.5 a 2.11. Então, o controle a ser implantado no motor depende dos sensores atuadores à disposição e também da tecnologia do seu controlador. Seguindo a sintaxe do sistema de controle, os sinais de entrada são lidos e os sinais de controle são calculados a partir do modelo de funcionamento do motor e dos objetivos de desempenho. Isso gera comandos enviados para a malha de controle de combustível ou para a malha de controle de vazão de ar. Esse controlador, ele sempre existe, a única diferença é a forma como ele é implantado. Nos sistemas de malha fechada por piloto, esse controlador é o próprio piloto ou, antigamente, o engenheiro de voo. E no sistema de controle automático, esse controlador é artificial, sendo implantado por um controlador eletrônico ou pneumático. E no caso do eletrônico, os mais antigos eram analógicos, os mais modernos são digitais. Como é de se esperar, os primeiros controladores de motor eram o próprio piloto, então eram controles de malha fechada por piloto. Na medida que os sensores foram evoluindo e também os controladores pneumáticos e eletrônicos, algumas das funções feitas pelos pilotos foram sendo passadas para os controladores automáticos. E essa evolução foi sendo feita paulatinamente, utilizando diferentes graus de evolução. Então, um passo de cada vez, pequenas evoluções, uma por vez. Então, falando do sistema mais clássico, mais básico, que é a malha fechada por piloto,
é ilustrado aqui nesta figura. O elemento principal é a manete. A manete nos sistemas de malha fechada por piloto, ela sempre é transmitida por meio mecânico, por meio de barras, alavancas e guinhóis. Então, o comando da manete, a partir de barras, alavancas e guinhóis, é enviado até a FCU, que é aquela composição de garganta mais controladores. Então, o movimento aqui desta haste na entrada da FCU vai promover a maior ou menor constrição ao fluxo de combustível fornecido pela válvula e vai aumentar ou diminuir a constrição do combustível injetado. Bota a manete para frente, diminui a constrição, joga mais combustível para a câmara de combustão. Joga a manete para trás, aumenta a constrição, joga menos combustível na câmara de combustão. O piloto pode fazer isso às cegas, o que não é adequado, ou pode fazer isso por meio de sensores. Então, os sensores utilizados são termopares para medir o EGT ou o TGT. EGT quando mede a temperatura de exaustão, TGT quando mede a temperatura de gases na turbina. Então, os termopares fazem essa medida e enviam esta medida até um mostrador, onde um relógio apresenta a temperatura na cabine. Além de controlar a temperatura dos gases na turbina, é necessário controlar a rotação da turbina. Então, a forma mais clássica, mais básica, é utilizar uma caixa de engrenagens que faz uma tomada de potência mecânica do motor. Nessa caixa de engrenagens, instala-se uma sonda de velocidade, um tacômetro, e esse tacômetro mede a velocidade de rotação, que também é transmitida para a cabine, mostrada por um respectivo relógio que mostra a velocidade NH, a velocidade, a rotação da turbina de alta. O piloto ele faz o comando da tração ou potência desejada aqui na manete e fica visualizando, fica monitorando a temperatura e a rotação. Caso ocorra algum comportamento anormal de temperatura ou rotação, ele tem que vir aqui fazer pequenos ajustes na manete. Então é um controle muito demandante e o piloto tem que estar o tempo todo de olho nisso, bem desgastante, e também o tempo todo fazendo pequenos ajustes caso sejam necessários. E é o controle mais básico que existe. A evolução disso foi a inserção do controle automático de autoridade limitada. Esse controle é ilustrado na figura seguinte e ele é composto da seguinte maneira. Temos aqui o motor, que é a nossa planta a ser controlada. O objetivo do controle, assim como antes, é promover o controle de combustível a partir da FCU. O piloto continua sendo o responsável por mover a manete. O comando da manete ele continua sendo enviado por meio de alavancas e guinhóis até a FCU. Então, até aqui nada muda. A FCU ainda controla a vazão de combustível na câmara de combustão, tudo igual. A segurança do motor continua sendo necessária, portanto, continuam existindo termopares para medir a temperatura dos gases na turbina. Continua existindo sondas na caixa de engrenagens para medir a rotação da turbina. Agora, o que muda? Muda o seguinte. Ao invés do piloto fazer os ajustes finos manuais na FCU, existe uma unidade de controle de motor. Essa unidade de controle de motor, ela recebe os dados lidos pela sonda de velocidade, recebe os dados lidos pelos termopares, que medem a temperatura, e com base no modelo dinâmico do motor
com base nos dados de ar e na temperatura no primeiro estágio do compressor, essa unidade de controle executa algoritmos de controle automático que fazem as regulagens sutis em malha fechada da FCU, e essas regulagens sutis fazem com que a rotação e a temperatura fiquem mantidas em limites adequados a partir de pequenas correções da demanda aqui na FCU. Essas pequenas correções podem eventualmente desagradar o piloto, porque o motor não vai atingir a tração ou potência que ele queria. Mas é algo feito para o bem, né? Para poder fazer a regulação de temperatura e rotação. Caso o piloto ache que tem alguma coisa errada com o processo, esse controle tem autoridade limitada. Por quê? Porque o piloto ele também recebe a leitura de temperatura, também recebe a leitura de rotação, e a partir disso ele pode fazer correções extras na manete, assim como é realizado no sistema de controle manual. Então, é um controle automático de autoridade limitada. Por quê? Porque apesar de existir a malha fechada promovida pela unidade de controle, o piloto também monitora a situação e ele pode intervir caso seja necessário. Exemplos de avião que usavam, né, essa tecnologia, é uma tecnologia típica de aviões dos anos 50 e anos 60. Como eu já falei, o livro é feito por autores britânicos, então eles citam exemplos britânicos. Então, aqui exemplos citados, o avião Pai, Canberra, e o avião Lightning. Então, esses dois aviões aqui, dos anos 60 e 50, né, utilizavam esse tipo de controle automático de autoridade limitada. E detalhes tecnológicos envolvendo esse sistema. Então, o controlador já era eletrônico, do tipo analógico, controle por eletrônica analógica, implementada com base em amplificadores magnéticos, ou seja, não era por transistor recente tinha sido inventado nessa época, muito menos por válvula, era controle por amplificador magnético. Então, os primeiros controles eram esses por amplificador magnético. Depois, os controladores de autoridade limitada evoluíram para utilizar semicondutores. Então, um exemplo de avião que já utilizou o controle automático de autoridade limitada por semicondutores foi o motor Ardor do avião Jaguar. Então, está aqui a foto do avião Jaguar, avião dos anos 60, já final dos anos 60, foi feito em parceria com França e Reino Unido, e o controlador com semi-transistorizado também foi feito em parceria. A unidade de controle foi feita pela Elecma, francesa, e o motor em si foi feito pela Rolls-Royce. O avião ele era bimotor, podemos ver aqui as duas tomadas de ar, uma de cada lado. O avião ele era bimotor e cada motor tinha sua própria unidade de controle transistorizado. O próximo grau de evolução foi o controle automático com alertas. O controle automático com alertas se baseia no seguinte fato: o controle de autoridade limitada ele ainda exigia uma alta demanda de trabalho do piloto. Por quê?
porque ele tinha que ficar monitorando continuamente os sinais de rotação e temperatura. Então ele era uma espécie de tutor do controlador automático. Ele tinha que ficar o tempo todo monitorando o controlador automático. Então isso ainda demandava uma alta carga de trabalho do piloto. Ele não precisava mais ficar manuseando a manete para fazer ajuste fino. Então essa tarefa ele não tinha mais. Mas a tarefa de monitorar os sensores e eventualmente ter que agir ainda era dele. Então foi uma evolução, mas não foi uma evolução tão forte. Então, para diminuir ainda mais a carga de trabalho de piloto, foi criado o controle automático com alertas, onde os alertas também passaram a ser feitos por meios automáticos. O piloto não precisava mais ficar monitorando o tempo todo, ele simplesmente era avisado quando algo anormal acontecia. Então, quando ocorria alguma sobrevelocidade ou alguma sobretemperatura do motor, o piloto era avisado. Então, ele não precisava ficar se preocupando com o indicador o tempo todo, porque automaticamente um sistema ia fazendo essa verificação. Então, como que funciona o sistema? O básico continua o mesmo. Aqui temos o motor, que é a planta a ser controlada. Temos a manete, a transferência de comando de manete ainda feita por meio de barras e guinhóis. Aqui temos a FCU fazendo o controle da injeção de combustível. Temos o refinamento, né, o ajuste fino da FCU feita pela unidade de controle eletrônico com base nas leituras de rotação e temperatura. Então, tudo igualzinho. E ajustando com base nos dados de ar e na temperatura do compressor. Então, tudo igualzinho ao controle automático de autoridade limitada. O que muda nesse caso? O que de novo entrou? Entrou uma unidade nova de controle, aqui não está desenhada, mas essa unidade nova de controle, o que ela faz? Ela lê a rotação, lê a temperatura e compara com dados salvos no computador e, com base nessa comparação, dá um aviso. Então, essa é uma das técnicas. Por meio da automático, comparando dados salvos na memória de um computador. Outra técnica é uma técnica mais simples, manual, onde na cabine de pilotagem, o piloto tem um botão e por meio desse botão ele regula um alarme. Quando o ponteiro de temperatura ultrapassar um certo ponto, o alarme dispara. Analogamente para o caso da rotação, quando o ponteiro ultrapassar um certo ponto, o alarme dispara. Eu tenho isto resumido aqui. Então, uma das formas é programando o computador com uma tabela com valores de referência. Obviamente, esse é o mais cômodo e também o mais complexo. Tem que ter um computador para fazer isso e também tem que ter a programação dessa tabela no computador. E quando ocorre a ultrapassagem, o programa manda um alerta para o sistema de alertas da aeronave, acendendo uma luz, dando um aviso sonoro, alguma coisa, piscando uma luz no indicador de cabine. E a outra forma, como eu ilustrei na figura, é a forma mais simples. É um ajuste, tipo um ajuste de despertador, feito no relógio. Então, vai lá no relógio, faz um ajuste de um alarme, né, de um alerta, e quando o ponteiro ultrapassa aquele ponto, o alarme dispara. E não é feito de qualquer jeito, o piloto, para cada condição de operação, tem que definir
esse alarme, né, o valor de referência do alarme com base nos dados do motor. O próximo passo de evolução tornou ainda melhor a vida do piloto. É o controle automático de autoridade plena. Por que autoridade plena? Ele é simplesmente uma evolução do controle automático com alertas. No entanto, não tem mais comando mecânico de manete. O comando da manete é elétrico, ilustrado aqui na figura. É o análogo do comando de voo de transmissão elétrica. O que nós notamos aqui? Tudo igual ao caso anterior. O motor, que é a planta a ser controlada, a FCU comandada pela unidade eletrônica do motor, essa unidade eletrônica lendo dados de rotação, lendo dados de temperatura, lendo dados de ar, lendo dado de temperatura de compressão, de compressor, e a partir disso controlando a FCU. Qual que é a mudança fundamental, crucial a partir de agora? Não tem o link mecânico entre a manete e a FCU. O que isso quer dizer? Que todo e qualquer comando recebido pela FCU vem única e exclusivamente da unidade de controle de motor. Não tem mais ligação mecânica entre a manete e a FCU. Mesmo que o piloto queira, ele não pode fazer ajustes manuais na FCU. Não é mais possível fazer isso, porque não tem mais ligação mecânica do piloto com a FCU. Então ele não tem mais autoridade para mexer mecanicamente nela. Todo o controle da FCU é feita pela unidade de controle de motor. Mas isso não quer dizer que o piloto não tenha mais influência alguma. O piloto tem sim. O piloto continua comandando a manete. Mas a transmissão de comando da manete agora é elétrico. Então, o comando de manete é traduzido, né, sofre uma transdução de mecânico para elétrico, e essa parte elétrica vai para o controlador. Então, o piloto ele informa ao controlador a sua demanda de tração ou demanda de potência a partir da posição da manete. O computador vai interpretar esta demanda, vai corrigir esta demanda usando os dados anemométricos e os dados de velocidade e temperatura, e já vai enviar o comando pronto, mastigadinho para a FCU. Então, qual que era a grande diferença? Antes disso, o piloto enviava o set point para a FCU de maneira mecânica e o controlador eletrônico só fazia os ajustes finos. Agora não. Agora o controlador eletrônico envia o set point para a FCU e também faz o ajuste fino. É óbvio, o set point enviado pela unidade eletrônica é só uma tradução do set point feito pela manete. Mas se o computador cometer qualquer erro, esse set point vai ir distorcido. O piloto não tem mais a capacidade plena de fazer o controle do set point. O set point dele é traduzido antes pela FCU. Pela FCU não, pelo controle de motor. Então tem que confiar que o controle de motor traduziu o set point da manete corretamente. Então, nessa situação, né, digamos que ocorra uma falha do controlador, como eu acabei de dizer, não tem o que o piloto possa fazer. Tem que simplesmente confiar no controlador, o controlador está mandando o comando certo, que
o comando enviado pelo piloto pela manete foi traduzido corretamente pela unidade de controle eletrônico. Por causa disso, o circuito eletrônico e o canal de transmissão de dados tem que ter um elevado nível de integridade. Então, ele se torna um sistema crítico, análogo ao sistema de comando de voo. E o que isso quer dizer? Como um sistema crítico, todas as falhas previstas devem ser detectadas e gerenciadas adequadamente pelo controlador, assim como no caso de comandos de voo. E, analogamente aos requisitos de comando de voo, o controle automático de motor de autoridade plena, ele tem que ter um controlador por motor, no caso de um avião de múltiplos motores. Não pode ter falha de modo comum e tem que ter segregação entre as linhas de comando para que um incidente mecânico, né, não derrube todas as linhas de transmissão de comando. A gente pode olhar o sistema de controle de motor de autoridade plena como um análogo do fly-by-wire, e assim como no fly-by-wire, para ele ser eletrônico automático de autoridade plena, a transmissão elétrica de comando da manete é só um requisito mínimo. É só um requisito mínimo. Existem outros requisitos extras que têm que ser respeitados pelo controle automático de autoridade plena. Como existe um processador eletrônico no meio de caminho, esse processador pode fazer correções, algoritmos extras sobre o comando. Esses algoritmos extras envolvem algoritmos de proteção e de controle, assim como no fly-by-wire, ou seja, o processamento eletrônico do comando de manete pode propiciar maior proteção do envelope de voo por meio da suavização, do processamento do comando perto de condições extremas. No controle mecânico, o piloto pode socar a manete e abrir toda a garganta da FCU. É óbvio que vai ter pequenas correções do controlador, mas o piloto é livre para socar a manete. Já no caso do eletrônico, não. Se ele socar a manete no máximo e o motor não estiver adequado para aquela condição, o controlador eletrônico vai prover a segurança e vai dar uma suavizada no comando de manete. Então, tem esses algoritmos de proteção no controle da autoridade plena. Além disso, os próprios controles já existentes que fazem o refinamento da FCU com base na leitura de pressão e outros dados de ar, podem ser ainda mais refinados, colocando algoritmos ainda mais precisos, com ainda mais dados, com ainda mais inteligência. Então, essas três características. Então, o controle automático de motor de autoridade plena, tem a transmissão elétrica de comando entre manete e a unidade de controle do motor, e também tem essas características extras de prover mais segurança no comando de manete, melhorando o envelope de operação do motor e refinar os algoritmos de controle já existentes para o caso do controle da FCU. Os controles de autoridade plena, além de fazer o controle da FCU, podem fazer o controle da sangria do motor, promovendo o controle da vazão de ar. Então, um exemplo, né, é o controle de autoridade plena, que promove a sangria de motor para estabilizar o escoamento do motor em função da velocidade de rotação. Outro exemplo de controle de motor de autoridade plena, de função extra que ele pode ter, é o controle de ignição
onde os ignitores da câmara de combustão podem ser ligados em condição de muita neve ou muita chuva para evitar que o motor apague. E também essas características todas, né, como elas envolvem um sistema crítico, como o motor, digamos que a sangria esteja sendo feita automaticamente, ou que os injetores ou que os ignitores estejam ligados. Essas situações automáticas, elas têm que ser sinalizadas pela tripulação. Então, quando a gente for estudar indicadores de cabine, a gente vai ver que tem um indicador lá para sinalizar se a sangria está ligada ou se a ignição está ligada. E a origem disso, né, é o que eu estou falando aqui, o controle automático de motor que pode ligar um ou outro para promover aí uma operação mais segura ou mais eficiente. Um exemplo de avião que utilizou o controle automático de autoridade plena, que introduziu isso no segmento comercial, foi o Concorde. Então, trouxe várias inovações, inclusive essa. O Concorde era dotado de motores Olympus 593, com pós-queimador, um avião de 4 motores, e cada um desses 4 motores tinha uma unidade eletrônica de controle de motor com transistores, ou seja, uma eletrônica analógica. Então, uma eletrônica analógica para promover o controle de cada um dos motores do Concorde. Tinha níveis razoáveis de segurança para a época, e cada unidade de controle era capaz de fazer o controle do motor independente. Se uma unidade falhasse, as outras 3 unidades permaneceriam controlando os outros 3 motores de maneira totalmente independente. Aqui um desenho, uma foto, né, do Concorde ali com seus 4 motores, foto do momento aí de uma decolagem, pós-queimador ligado. Nesse exemplo do Concorde, as unidades eletrônicas, né, eram montadas fora do motor, montadas em caixas no airframe, então tinha que ter uma fiação, né, para conectar o motor à unidade eletrônica ali no airframe, e essas unidades de controle, elas controlavam de maneira separada o motor principal e o pós-queimador. Então era uma função de controle para o motor principal, outra função de controle para o pós-queimador. Além desse controlador eletrônico de motor, tinha um terceiro controlador eletrônico associado aos motores, que era um controlador de rampas de bocal de entrada, usado em regime supersônico para prover as melhores condições de ar de admissão do motor. Outro exemplo de controle automático de autoridade plena, motores Turbo Union RB 199 do avião Tornado. Aqui o motor RB 199 da Turbo Union. Aqui o avião, né, que recebia esse motor, o avião Tornado. Foi um contemporâneo do Concorde, e ele usou a experiência ganhada no Concorde. Então, o Concorde, ele era um avião muito bom, muito seguro, mas muita coisa foi pioneira, foi, digamos assim, um pouco experimental. Não chegava a ser totalmente experimental, porque era um avião comercial que tinha certificações da época, mas foi um pontapé inicial. E a partir dele a tecnologia foi evoluindo. E o segundo degrau de evolução foi esse dos motores Turbo Union RB 199,
com base na experiência ganhada, eles criaram essa unidade de controle aqui chamada MECO, Main Engine Control Unit. Então, cada MECO, né, era responsável por controlar um dos motores do Tornado. E aqui tem uma ilustração dessa unidade de controle. Já era feita com redundâncias. Então, tinha duas linhas de controle, duas linhas de computação, a linha 1 e a linha 2, então a mesma unidade eletrônica com redundância dupla. Linha 1, linha 2 da unidade de controle. E também uma terceira linha, a linha do pós-queimador. Então, duas linhas redundantes para controlar o motor principal, uma linha de controle para controlar o pós-queimador. E como é que funcionava essa arquitetura? O coração do sistema, computadores de redundância dupla, então dois computadores redundantes para as duas linhas de controle, um computador redundante para a linha de pós-queimador. Para averiguar a integridade dos dois computadores, das duas linhas redundantes do controle principal, tinha um sistema de segurança. Outro sistema de segurança também monitorava o computador do pós-queimador. Também existiam algoritmos de pré- e pós-processamento. Pré-processamento, circuitos de redundância dupla para os computadores principais. E um outro circuito aqui, redundância simples, para o controle pós-queimador. Também, cada linha de controle possuía um bloco de circuito de saída para fazer o tratamento de pós-processamento sinal e outra linha de pós-processamento para fornecer o sinal para o pós-queimador. Agora temos uma próxima figura com uma ilustração de mais baixo nível dos elementos contidos nesses computadores redundantes. Eles eram computadores do tipo analógico, então era um avião com computador analógico, assim como no caso do Concorde. E esses computadores analógicos, eles já tinham várias funções agregadas. Então, vários subcontroles, controles de mais baixo nível, associados a tarefas individuais, as quais são listadas aqui como sendo amplificador de vibração para medir vibrações, amplificador de medida de TBT, Turbine Blade Temperature. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Medir a temperatura das lâminas das turbinas. Amplificador do governador de sobrevelocidade. Aqui tem a lista. Então, amplificador de medida da temperatura das lâminas da turbina, amplificador do governador de sobrevelocidade, amplificador de medida de vibração, que utilizava sensores piezoelétricos, amplificador da temperatura de combustível e óleo, amplificador da detecção de pós-combustão, relés de tração reversa e partida de motor. Os bloquinhos, caixinhas presentes aqui. As que eu não falei, caixinhas que não são tão importantes.
Aqui nós também temos a lista dos sensores, então sensores de pressão, P0 na entrada do motor, P2 da saída da câmara de combustão, T1, temperatura no compressor de baixa, NL, rotação do compressor do eixo de baixa, e o número aqui são o número de redundâncias. Redundância dupla para essa sonda de pressão, redundância dupla para essa sonda de temperatura, redundância tripla para essa sonda de rotação. Também temos as sondas de rotação de alta, redundância tripla. Aqui a válvula solenoide da shutoff valve da sangria, então duas sangrias com válvula shutoff. Sondas de temperatura intermediária. Aqui as sondas mais interessantes, que são as sondas de temperatura de lâmina de turbina. Aqui os sensores piezoelétricos de vibração. Aqui os termopares de medida da temperatura dos gases de exaustão. E aqui para medida da temperatura do pós-queimador. Aqui temos a representação da FMU, né, o dispositivo hidromecânico. Engine, Hydromechanical Control and Actuation Systems. Então aqui, na verdade, já é um blocão, a FMU e outros controladores. Então, o controlador de partida, a FMU, que é o controlador principal, o controlador de pós-queimador, o controlador de bocato de saída, o controlador de tração reversa. Então, esse blocão tem todos os atuadores, todos a FMU e outros. E aqui notamos o que é montado no motor. Então, são os sensores e os atuadores montados no motor e toda a eletrônica montada no airframe. Toda a eletrônica aqui montada no airframe. Aqui uma explicação sobre alguns pontos interessantes desse exemplo. Então, um dos pontos mais interessantes é a medida da temperatura das lâminas da turbina. Não é uma medida comum, poucos aviões fazem isso, a maioria mede só a temperatura de gás. E esse sistema inovador aqui, sistema audacioso, era um dispositivo óptico que fazia a detecção da incandescência das pás da turbina. Essa medida óptica transmitida por fibra óptica até um transdutor localizado em uma região fria, no airframe, no próprio carcaço do motor, mas que propiciava, né, uma operação mais agradável para a eletrônica. E depois disso, a medida do transdutor enviada ao amplificador de Turbine Blade Temperature. Então está colocado aqui nesse desenho. Temos aqui o motor, desenho do motor. Temos aqui a região da turbina, logo depois da injeção, logo depois da câmara de combustão. Então, esse sistema óptico lia a incandescência luminosa aqui das pás da turbina, transmitia por fibra óptica até um transdutor montado aqui numa região mais próxima da entrada do motor, uma região mais fria. Daí transmitia por fios elétricos externamente ao motor. Então aqui já dentro do airframe, o amplificador TBT, Turbine Blade Temperature, processava o dado transdutor e daí enviava para a unidade de processamento do controle. Outras características importantes desse exemplo, todas as unidades de controle montadas nesse avião foram inseridas no airframe, então eram unidades montadas no airframe,
na baia de eletrônica na parte dianteira da fuselagem. Então imagine a quantidade de cablagem para levar a fiação do motor até a fuselagem dianteira. Mas por que isso era necessário? É necessário porque a eletrônica da época não era evoluída o suficiente para operar numa região agressiva como a do motor, com alta vibração, muito calor, muita irradiação. Então, foi necessário colocar lá na frente essas baias eletrônicas, e isso provocou um alto custo de cablagem, né, e um peso elevado para toda essa cablagem. Como a evolução do controle automático de autoridade plena, a Rolls-Royce seguiu no início dos anos 60 com pesquisa acerca do controle digital. Os controles feitos até então eram todos do tipo analógico. Primeiramente com os controles por amplificadores magnéticos, depois os controles por dispositivos transistorizados, e enquanto tudo isso ia se desenvolvendo, a Rolls-Royce ia fazendo pesquisas sobre a implementação dos mesmos controles já vistos anteriormente, só que usando a eletrônica do tipo digital. Depois de muitos avanços na pesquisa, a Rolls-Royce conseguiu implementar isto em um rig de teste, e em 1970 a Rolls-Royce fez uma parceria com a Lucas Aerospace para fazerem a implementação para testes em voo de um controlador automático digital de autoridade plena para controle de motores de múltiplos eixos. Esse sistema experimental ele foi montado no Concorde 002 em um único motor, um dos 4 que ele possuía, e foi testado em julho de 1970. Após esse ensaio em voo, seguiram-se várias etapas de desenvolvimento, e então foi adotada a unidade de controle MECO do Tornado, aquela que se chamava Man Engine Control Unit, como prova de conceito para implementar as tecnologias digitais. Então ela foi alterada para ser implementada por eletrônica digital e batizaram esse novo dispositivo de DECO, de Digital Electronic Control Unit. Esse novo controlador de motor ele foi instalado em um novo projeto de avião, o qual já foi abordado algumas vezes aqui no curso, que se chama EAP, Experimental Aircraft Program. Ele foi um projeto utilizado para lançar várias tecnologias inovadoras, incluindo tecnologias da área de comandos de voo. E desta vez, a unidade de controle ela recebeu um novo nome, nome que é utilizado até hoje, que se chama Full Authority Digital Engine Controller, que, como o próprio nome diz, é controle de motor digital de autoridade plena. Ele segue a mesma ideia dos controles utilizados anteriormente. A principal distinção é que agora ele é implementado com eletrônica digital. Pode parecer que isso foi uma mera mudança na tecnologia de fabricação das placas eletrônicas, mas vai muito além disso. Por quê? Porque o controlador anterior, que pertencia ao avião Tornado, ele era montado junto ao airframe, e isso resultava num complexo problema de
interface motor airframe, porque tinha que ser enviado uma complexa cablagem desde o motor até próximo da parte dianteira da fuselagem, onde as unidades eletrônicas eram montadas. Já a nova unidade eletrônica, ela ainda era montada no airframe, a eletrônica ainda não tinha evoluído ao ponto de ser montada no ambiente hostil do avião, mas já era numa posição mais próxima do motor, não precisava ser enviada até a dianteira. Outra mudança bem significativa é que esse controle digital ele promoveu algo que foi se tornando bem popular na aeronáutica, nesses programas, e hoje em dia é algo bem comum nos aviões mais avançados, que é a integração entre os sistemas. O uso de uma unidade digital para o motor tornou possível a sua integração à aviônica do avião. Essa integração foi feita via barramento serial de dados do tipo MIL Standard 1553B, e essa integração do controlador digital de motor foi feita com o sistema chamado USM, Utility Systems Management. É um sistema digital capaz de integrar diversos outros sistemas utilitários da aeronave, de modo a prover tanto a interface de controle do piloto com todos esses dispositivos, como também realizar o monitoramento de todos eles. Aqui tem um esquema de como a Digital Engine Control Unit do avião EAP foi implementada. Então, ela é muito parecida com a Main Engine Control Unit do Tornado, na qual tinha eletrônica analógica. Temos aqui a parcela montada no motor e aquela montada no airframe. Verificamos os mesmos sensores já presentes no motor do Tornado, sonda de pressão P0, sonda de temperatura T1, sondas de rotação de baixa, sondas de rotação de alta, válvulas solenoides de sangria do compressor de baixa e de alta, sonda de pressão da entrada da turbina, o sensor de Turbine Blade Temperature, aquele sistema inovador, sensor piezoelétrico de vibração. E aqui nós verificamos, então, a unidade digital em si, né? Amplificador de vibração, amplificador de temperatura e óleo, governador de sobrevelocidade, amplificador de medição da Turbine Blade Temperature, detector de pós-combustão, aqui um aplicativo de contagem de ciclos de fadiga, e aqui notamos a integração com o Utilities Data, com o USM, né? O sistema USM, aqui os barramentos MIL Standard da aviônica da aeronave. Então,
a unidade digital de controle de motor, realizando a sua integração via barramento de dados com a USM. Aqui também verificamos a integração com o cockpit, via barramentos também, da manete de motor e dos displays para monitoramento dos sensores, para visualização dos dados dos sensores do avião. Aqui algumas observações sobre este exemplo. Então foram vários passos evolutivos, um deles foi a transformação dos amplificadores analógicos em dispositivos digitais, e outro deles foi a integração desse sistema digital à USM, Utility Systems Management, e segundo os autores do livro, essa foi uma ideia para simplificar a interface do controle digital à estrutura já eletrônica de barramentos de comunicação e displays já existentes na aeronave. Não inserir displays extras, nem transmissões extras de dados associadas ao motor. Fazer a integração para o próprio sistema de gestão integrada dos displays já receber essa informação dos motores e enviar para os displays multipropósito da aeronave. Assim como no seu predecessor analógico, como eu já havia mencionado, essa unidade continuou montada no airframe, com os sensores instalados no motor, porque a eletrônica digital, apesar de inovadora, ainda não tinha evoluído o suficiente para ser instalada no motor. Então, isso foi um passo intermediário da tecnologia, e passos posteriores da tecnologia do controlador digital de motor levaram a uma eletrônica avançada o suficiente para resistir a ruído, vibração, sujeira, impactos e tudo mais, de modo que pudesse ser montada no próprio motor. Então, os controladores mais modernos, eles são caracterizados por a sua montagem direto no motor. Então, temos aqui um exemplo de um esquema genérico de um motor de avião moderno. E nesse tipo de controle, então nós temos a placa de controle do motor, montada na própria nacelle, ou seja, no próprio motor, de modo que o número de conexões entre o motor e o airframe é substancialmente reduzido, porque os sensores ficam instalados no próprio motor, como é de se esperar, os atuadores ficam instalados no próprio motor, como é de se esperar, e o controlador, o mesmo. Nos modelos antigos, o que acontecia? O controlador ficava instalado no airframe, precisava de toda uma fiação para enviar os dados dos sensores até o airframe, e precisava de outra fiação para que o controlador enviasse os dados do airframe até os atuadores. Agora, nos aviões modernos, isso não é mais necessário, porque a eletrônica já é evoluída o suficiente para ser montada na nacelle, e sensores e atuadores e controlador ficam todos no mesmo lugar. Entrando em detalhes mais específicos, as trocas de dados que ainda permanecem entre airframe
e motor são o comando de tração que vem por meios digitais, por barramentos de dados até o controlador de motor, o comando de válvula de partida do motor, também instalado na cabine, e o seu sinal enviado via barramento digital até o controlador, e o airframe recebe dados dos sensores a serem utilizados nos seus sistemas de indicação. Sobre os sensores e os atuadores dos aviões modernos, verificamos os sensores clássicos, rotação N1 do compressor de baixa, rotação N2 do compressor de alta. Quando o compressor tem 3 eixos, o N2 se torna rotação intermediária e o N3 se torna rotação de alta. Também temos o sensor de temperatura dos gases de exaustão, Exhaust Gas Temperature, uma medida bem padronizada, bem comum nos aviões mais modernos, e o Engine Pressure Ratio, razão de pressões no motor. E como atuadores, nos motores modernos, nós temos a famosa FMU, Full Management Unit, todo motor precisa ter, o controlador da válvula de partida do motor, os atuadores das válvulas de sangria e os atuadores das válvulas variáveis de estator. Aqui nesse diagrama nós também temos algo bem interessante, que são as alimentações elétricas do motor, do controlador do motor. A alimentação elétrica não precisa vir do airframe, o próprio motor provê a sua alimentação elétrica por meio de 2 canais elétricos independentes abastecidos por geradores de ímã permanente, chamados Permanent Magnet Alternator. Então, PMA-A, PMA-B, geradores de ímã permanente com 2 canais de alimentação independentes que provêm potência de alimentação para o motor, minimizando ainda mais a quantidade de ligações. Os controladores de avião moderno, eles também são redundantes, então verificamos aqui duas linhas de controle, então um computador com 2 linhas de controle, e essas 2 linhas de controle divididas em blocos de controle e monitoramento, onde um faz os cálculos e o outro monitora. Uma característica bem importante desse tipo de arquitetura nova é que, como reduziu a fiação, reduziu bastante a complexidade da interface motor-airframe, também reduziu bastante os custos de manutenção e instalação dos motores. E como também tem bem menos peças para falhar, bem menos riscos de erro de montagem, isso aumentou bastante a confiabilidade dos motores, e o desempenho também melhorou, porque como não tem mais longos caminhos de cabelagem, os atrasos de sinal também reduziram significativamente. Como exemplo desse tipo de tecnologia moderna, cita-se o motor turbofan EJ200 do avião Eurofighter. Então aqui, motor, primeiro teste em 1991, um turbofan com pós-queimador que equipa o Eurofighter. Aqui, foto do Eurofighter. Algumas características sobre esse motor.
É um motor de alta tecnologia, ideal para caça de alto desempenho. Os seus sistemas de controle automático permitem que o motor opere em várias condições de voo bastante demandantes, de maneira segura, sem ocorrência de mau funcionamento. Aqui são listadas as malhas, na figura seguinte, são listadas as malhas de controle presentes no motor EJ200 do Eurofighter. Essas 4 malhas de controle são, em primeiro lugar, a malha de controle do motor em si, que compreende o controle de fluxo de combustível e o controle de vazão de ar, que são as malhas básicas que já falamos ao longo desta aula. E tem mais 3 controles extras, que são o controle do bocal de entrada, que move a inclinação de placas planas no bocal de entrada para adequar-se a diferentes regimes de escoamento aerodinâmico, um controlador de pós-queimador e um controlador da geometria do bocal. Então vejam que são os controles clássicos aqui de motor, mais 3 controles avançados. Mais exemplos serão feitos na aula 5, detalhes mais aprofundados acerca de sistemas de controle e instrumentação de motores. E agora eu finalizo essa aula apresentando exemplos bem genéricos, listas superficiais, mas só para ter uma ideia de motores, né, e aeronaves que usam essas estratégias de controle moderno em seus aviões. Aqui o motor Trent 1000 do Boeing 787, um turbofan de alta razão de bypass. Conseguimos notar um núcleo relativamente pequeno e um fã enorme relacionado à alta razão de bypass. Aqui é uma foto do 787, projeto relativamente recente. E aqui alguns dados genéricos sobre o controle deste motor. Então, ele é um motor controlado por FADEC, controle digital, e é um motor de 3 eixos. O controle é feito nos 3 eixos. Então, são malhas separadas de controle de rotação dos compressores de alta, de baixa e do fã. Então, cada um desses eixos tem suas velocidades controladas de maneira diferente. Aqui um outro exemplo bastante genérico de outro motor moderno, dessa vez um motor turbohélice, motor TP 400, que equipa a aeronave Airbus A400M. Aqui uma ilustração bastante genérica do controle desse motor. Temos o controle principal do motor, da sua FMU e da sua vazão interna de ar. Ele também é um motor de três eixos. E o controlador de motor faz o controle separado das velocidades dos compressores de alta, de baixa e da hélice. Inclusive, a hélice tem um controlador exclusivo para gerenciá-la. Um outro exemplo genérico aqui de motor moderno, com controle digital, um motor CTS 800 da Rolls-Royce e Honeywell, o qual equipa este helicóptero aqui EH-101, portanto um motor turbo-eixo de
helicóptero que tem uma unidade de controle FADEC. Tem aqui um esquema, né, do controlador FADEC desse motor. Então, é um helicóptero bimotor, do duplo eixo, controlado aqui por uma unidade eletrônica, e aqui vemos de maneira genérica a malha de controle, a instrumentação que mede parâmetros do motor, o controlador que processa os dados da instrumentação e faz o controle da FMU e da vazão de ar dentro do motor. Então, nessa aula era isso que eu tinha para apresentar. Espero que tenha sido uma aula relevante e retornamos na próxima aula, onde continuaremos apresentando exemplos bem mais completos, bem mais gerais de sistemas de controle e instrumentação de motor. Também falaremos da partida de motor e de alguns acessórios específicos que equipam os motores. Então, obrigado pela sua atenção e até a próxima.